Boa noite, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vim gravar este vídeo para falar sobre os efeitos da união de fato na sucessão. A pedido de um telespectador que sempre gosta de ver os nossos vídeos, me sugeriu que falasse dos efeitos da união de fato na sucessão. E vi que era um tema interessante que dava para abordar nesse contexto. E, como tal, vamos iniciar este tema com o artigo 208, número 3 da Lei da Família, Lei número 22/2019, de 11 de dezembro. Diz o seguinte: efeitos da união de fato. A união de fato releva também para efeitos sucessórios e outros previstos em demais legislação. Então, o que nos importa é falarmos do efeito sucessório da união de fato, porque quando é casamento não se discute muito, mas para a união de fato há uma discussão. Mas antes de nós falarmos do efeito sucessório, importa trazermos o contexto da união de fato no antigo regime da Lei 10/2004, de 25 de agosto, e o regime da atual lei. Isto porque há uma mudança, há uma alteração substancial da lei quanto ao tempo para se considerar a união de fato. Na Lei 10, a lei que foi revogada, considerava união de fato a relação singular entre um homem e uma mulher, duradoura, estável e que viva por um tempo superior a 1 ano sem interrupção. Superior a 1 ano, que pressupunha 1 ano e 1 mês, logo já tinha os requisitos da união de fato. Portanto, deveria viver durante esse tempo sem que haja interrupções, ou seja, sem brigas de tanto a mulher como o homem sair para viver noutra casa e depois regressar. Porque quando há essa interrupção, deve-se se contar de zero. Então, o tempo o tempo superior a 1 ano é sem nenhuma interrupção. Ou seja, se os companheiros de união de fato ou os companheiros candidatos a reunir os requisitos de união de fato vivesse naquele regime da antiga Lei da Família por um tempo de 6 meses e depois brigasse no 7º mês e a mulher fosse viver em casa dos pais ou em casa dos familiares por 1 mês, que seria o 8º, e regressar no 9º mês, aí já não se conta. Deve começar de novo de zero, porque a lei impera que não pode haver interrupção. Agora, mas o atual regime da Lei 22/2019, de 11 de dezembro, já é diferente. Traz um tempo mais longo, que é de 3 anos. Isto encontramos no artigo 207 dessa Lei da Família, atual Lei da Família. Então, mas quanto aos outros requisitos, mantém-se sobre a relação estável e duradoura, sem interrupção, que seja um homem e uma mulher, por isso que é singular, é um homem e uma mulher, então não pode abarcar mais outras pessoas. Então, nesse contexto, reunidos esses requisitos para a união de fato no atual regime de 3 anos e no anterior de 1 ano, aí sim haverá consequências, haverá um efeito útil da união de fato, que é o efeito sucessório que nós queremos falar hoje. No entanto, devo fazer uma ressalva. Nos termos da atual Lei da Família, as relações de união de fato constituídas no regime do antigo Código, que já reunia requisitos, também são reconhecidas no atual regime da Lei da Família, como podemos entender nos termos do artigo 439 da Lei da Família. Então, aqueles que já viviam
antes de 2019 e tinham requisitos de união de fato, e com a entrada da nova lei da família, esses estão protegidos. Todos os seus efeitos, tanto para os efeitos da maternidade e paternidade, efeito do regime dos bens, efeito sucessório, esses todos são protegidos com o atual regime da lei da família. Agora, como que se processa o efeito sucessório da união de fato nos casos em que os mesmos estão constituídos? Para tal, teremos que visitar a lei das sucessões, que é a lei 23/2019, de 23 de dezembro. Primeiro, esta lei tem como objeto regular as relações jurídicas que se constituem após a morte, ou seja, a sucessão, ou por outra, a lei das sucessões só é chamada quando há a morte do autor da sucessão, ou seja, quando morre a pessoa que deve ser substituída no regime dos seus bens, de modo que não haja um vazio nesse espaço. Então, o objeto da lei das sucessões é este. Então, para tal, vamos para o artigo 133, que fala das classes dos sucessivos. Nos termos, aliás, não 133, artigo 118 da lei das sucessões, lei 23/2019, de 23 de dezembro, diz o seguinte: a ordem, porque são chamados herdeiros, sem prejuízo da legislação apropriada quanto à adoção e ao Instituto de Família de Acolhimento, é a seguinte: descendente e o cônjuge ou companheiro de união de fato. Ou seja, aqui o companheiro de união de fato já tem uma posição destacada. Então, estamos a dizer que quando morre alguém, pode ser um homem ou uma mulher, e pretende-se suceder aos bens dessa pessoa que morreu, os primeiros que são chamados para esta sucessão são os filhos. E os filhos concorrem em pé de igualdade com a mulher, tanto no regime de casamento civil, religioso ou tradicional, bem como estando a viver em união de fato. Todos estão em pé de igualdade na mesma linha. E por isso aqui que o legislador diz descendentes e o cônjuge ou companheiro de união de fato. Ou seja, é ao mesmo tempo. Aqui não está a dizer descendente ou... Não. Está a dizer descendente e o cônjuge ou companheiro de união de fato. Então, cônjuge ou companheiro de união de fato é a mesma situação. Estando casado ou união de fato, todos entram em mesma posição com os filhos. A linha B, ascendentes e o cônjuge ou companheiro de união de fato. Ou seja, se não tiver os filhos, entra os pais do falecido, que são os ascendentes. Entra os pais do falecido, juntamente com a esposa no regime de casamento ou a companheira de união de fato quando estiver a viver em união de fato. Então, esses concorrem em pé de igualdade. E na linha C, já entra sozinho. Aliás, entra sozinha. Pode ser também sozinho, pode morrer a mulher e depois ser o homem a suceder. Então, entra o cônjuge ou o companheiro de união de fato. A cônjuge ou a companheira de união de fato. Então, significa, na falta dos filhos, dos pais, quem assume a herança é a companheira de união de fato ou o cônjuge. A linha D, na falta dos filhos, dos pais e da esposa, entram os irmãos e os seus filhos, ou filhos dos irmãos do falecido. Mas só na situação em que o falecido não deixou filho, não deixou pais e não deixou mulher.
entre os irmãos do falecido e os seus respectivos filhos. A linha D, aliás, a linha E, outros colaterais até ao 8º grau. Então, outros colaterais. Os primeiros colaterais que se chamam aqui são os tios. Pode ser tio, tias, todos que fazem parte da linha colateral, ou seja, do autor da sucessão, da pessoa que perdeu a vida, com os outros com quem eram familiares através da ligação materna ou paterna. Podem ser tio ou tias. E também aqui, já como estende até ao 8º grau, ainda temos tios, tias, temos sobrinhos, sobrinhas, pode entrar até avô, se estiver em vida, entra nessa parte dos colaterais até ao 8º grau. Então, os primos estão na linha D, que são os irmãos e os seus, aliás, na linha D estão os sobrinhos, os primos estão na linha E, que são os colaterais. Então, os sobrinhos do autor da seção entram na linha D, que são os irmãos e os seus descendentes, ou seja, o irmão do falecido e os seus filhos. Logo, os sobrinhos do falecido, sobrinhos ou sobrinhos do falecido, estão na linha D, gozam de prioridade, diferentemente dos primos, tios, avô, entre outros, que estão na linha C. E na fala desses todos, entra o Estado, que é a linha F. Mas aqui há um porém. Se, por exemplo, o companheiro ou o cônjuge, de fato, se estiver separado judicialmente ou, de fato, por via administrativa, ou mesmo por acordo, se perder a vida, o outro companheiro não terá direito a suceder a herança. Atenção, aqui são a partilha dos direitos que o cônjuge ou a companheira tem e a sucessão na herança, que são coisas diferentes. Explico. Partilha, estamos a referir que enquanto os companheiros ou o casal em vida construíram um patrimônio avaliado por aí em 10 milhões de meticais, cada um dos companheiros tem direito a 50% daquele patrimônio, daqueles 10 milhões de meticais, que é 10 milhões, estamos a falar de 50 milhões, aliás, 5 milhões para o homem e 5 milhões para a mulher. São 10. Mas, se essa partilha não acontecer em vida, por causa de qualquer situação que aconteceu, vontade ou algo fortuito, e uma das pessoas vier a perder a vida, enquanto já estavam separados, o companheiro ou a companheira sobreviva, a companheira sobreviva ou o companheiro sobrevivo, não terá direito a suceder na herança do ex-companheiro, porque quando perdeu a vida não estavam juntos. Nós temos a resposta disso no número 2 do artigo 118 da Lei 23/2019, de 23 de dezembro, que é a Lei das Sucessões. Aliás, no número 3, número 2 e número 3, fala disso. Porque perdeu a vida não estavam juntos. Não entra como sucessora, ou seja, aquele efeito do 208 que nós falamos da lei da família, o efeito da união de fato, que é o efeito sucessório, já aqui não se aplica. Não se aplica porque quando perdeu a vida não estava junto. Então, o que vai suceder? Sucede-se que aqui já chama-se a questão da partilha dos bens, que é o direito que ela adquiriu enquanto reuniu os requisitos da união de fato. Então, são situações diferentes entre a partilha e o efeito sucessório da união de fato.
Porque às vezes nós fazemos muita confusão neste sentido. E por isso que, quando assim é, nós somos obrigados a fazer um estudo amplo de toda a matéria em si, para conseguirmos distinguir as figuras jurídicas em disputa. Então, dissemos que, nos termos do artigo 208 sobre o efeito sucessório, e depois falamos da lei das sucessões, como regula a questão da sucessão e ou a partilha. Então, uma coisa é a sucessão e outra coisa é a partilha dos bens, porque o cônjuge reuniu os requisitos da união de fato, como diz o artigo 208, número 2. O regime de bens aplicável à união de fato é o da comunhão de adquiridos, que são efeitos da união de fato. Então, se o regime é de comunhão de adquiridos, logo significa que, havendo este direito que se transporta através dos requisitos de união de fato que já foram verificados, então o companheiro sobrevive ou a companheira sobreviva disputa os seus direitos da partilha, que são os 50% que tem por lei. Então, e se isso não acontecer, se haver aqui um mal-entendido por parte dos familiares, porque acontece muito hoje em dia, que quando é assim, não, porque nos chamam a ver junto e que pretendem levar esses bens, aí há espaço para o processo de violência patrimonial, porque ela tem direito. É um direito adquirido por causa da união de fato. E neste processo de violência patrimonial, querendo, o companheiro sobrevivo ou a companheira sobreviva pode lançar mão das medidas cautelares do artigo 6 da Lei 29/2009, de 29 de setembro, que é a Lei da Violência Doméstica, onde uma das medidas é da linha D, restituição dos bens subtraídos pelo agressor à vítima, como fiel depositário. Então, aqui há uma questão de se separar entre suceder a herança e a partilha dos bens, porque já reuniu os requisitos da união de fato. Como costuma-se dizer que a prescrição ordinária aproveita a qualquer pessoa que não tenha conhecimento sobre a lei, porque a prescrição ordinária é de 20 anos. Então, a partir do momento que a pessoa tenha conhecimento de que tem direito sobre determinado bem, então, se não prescreverem os 20 anos, pode reclamar contra qualquer pessoa que tiver a posse ou o título daqueles bens. O importante é saber provar de que, de fato, constituiu aquele patrimônio com a pessoa que alega. E chegado aqui, muito obrigado. Não deixam de trazer mais questões, e gostei agora por esta sugestão de falar desse tema. E então espero mais sugestões de temas. Não deixe de compartilhar, colocarem gostos e trazerem críticas positivas, construtivas, de modo a crescermos com o canal. Muito obrigado.